Estamos de volta no programa Diário Mais e agora na nossa cozinha, né? Uma receita super especial. Olha, tá bombando na internet, bombando no Instagram, Facebook, tá todo mundo postando essa receita. E aí nós trouxemos um chefe aqui especializado em pâtissière e boulanger. É assim que fala, chefe? Sim. Chefe Weder Pereira, que veio aqui ensinar uma receita fantástica. Eu tô assim super ansiosa para aprender a fazer. É o naked cake. Já ouviu falar? Claro que já ouviu falar, né? O bolo pelado. Vamos fazer o bolo pelado aqui, né? É uma febre, né? Como você Uma falou. febre. Até mesmo eu, quando produzo esse bolo, as pessoas comentam, as pessoas pedem receita, a gente troca essas informações, né? E a gente, com essa unidade também do Senai aqui, a gente também está aprimorando isso nos cursos que a gente tem aqui e trazendo essa novidade aí, que é fácil fazer, né? Vamos ver se é fácil fazer, né? Fácil. Desde já eu quero agradecer aí o Senai, né? Porque disponibilizou o chefe para vir aqui à nossa cozinha. E se você quiser aprender a fazer, aí dá para aprender um monte de coisa, Sim, bolos, pães, as técnicas corretas, né? A doces, forma de utilização, doces finos, pães finos, pães rústicos, salgadinhos. Dá para ganhar um din-din, né? Dinheiro, né? Fazer aí, ganhar um din-din, né? dúvida. Uma renda extra, transformar de repente a sua renda extra na sua renda principal, né? Por que esse bolo, não sei se você vai saber me responder, por que esse bolo virou febre, assim, naked cake, todo mundo quer, em casamento agora é naked cake, não é mais bolo confeitado? É um bolo que traz assim, um certo amadurecimento, né? Então, quando você pode ver que ele não é um bolo muito destinado a festas infantis, né? Não. E ele é um bolo que ele é consumido no chá da tarde, no café da tarde. Ele é mais voltado para a tarde. Então, assim, para as pessoas mais maduras, elas preferem esse tipo de bolo, até porque o recheio dele é um recheio mais leve, é por frutas, né? Então é um bolo melhor para se trabalhar, até porque você trabalhar com fruta num bolo já confeitado hoje já é um pouco mais complicado. A gente não consegue manter a fruta dentro de uma estabilidade ideal para que ela fique sobre a torta e dure assim um dia, pelo menos 2 dias. Né? Que geralmente um bolo grande tem que se fazer de um dia para o outro. Então foi tirado essa capa do bolo para facilitar a durabilidade da fruta. Por isso que ele se chama bolo pelado. Bolo pelado. Que delícia, gente, viu? Então a gente vai aprender a fazer o bolo pelado e aí o chefe vai contar pra gente aqui quais são os ingredientes, presta atenção para você anotar direitinho aí em casa, quais são os ingredientes que a gente vai usar para a massa do bolo primeiro. Sim. Então vamos lá. Nós vamos precisar de 450 gramas de manteiga, de preferência sem sal, açúcar 600 gramas, cacau em pó, de preferência o cacau mesmo, o de 100%. Se você não encontrar o de 100%, pode ser até o de 50%. Lembrar que o bom do cacau é bom que ele seja sempre acima de 50%. Farinha de trigo 780 gramas, 360 gramas de ovos, essência de baunilha 20 gramas, leite 350 gramas, água 180 gramas e bicarbonato de sódio 10 gramas. E uma pitada de sal. Por que a maioria dos bolos tem que ter uma pitada de sal? Porque o sal ele é um conservante. E ele ajuda também no processo fermentativo da massa. Então ele controla essa fermentação, fazendo com que não deixe o bolo também transbordar com facilidade. Então ele é um controlador de fermentação e ao mesmo tempo que ele controla a fermentação, ele ajuda também no desenvolvimento dos outros ingredientes, na homogeneização dos outros ingredientes. Então tá explicado, porque eu nunca entendi por que tinha que botar uma pitada de sal na tem massa. pessoas que acham que é para fazer aquela quebra, né? Cada um fala uma coisa, para não solar. Mas assim, isso não procede. Se você for, não achei manteiga sem sal, porque tem mais caro um pouco. Você pode usar manteiga com sal? Dependendo da marca, sim. Dependendo da marca, não. Tem algumas marcas que tem um nível de sódio um pouco mais alto do que da outra marca. Então, se você, caso for usar manteiga com sal, você vai ter que aumentar aí 10% do açúcar e tirar essa pitada de sal. Truquezinho. Mas aí. assim, não aconselho. Melhor fazer com a manteiga sem fazer sal, é fácil de achar no mercado, né? Nessa receita também é importante não substituir essa manteiga.
Tá. Ou margarina. Aí eu posso usar margarina no lugar da manteiga? Nesse caso, dessa receita que nós estamos fazendo, especificamente essa, eu não aconselho também trocar por margarina, porque a estrutura molecular da gordura dela é diferente, tá? Pode alterar no bolo, né? Sim. Agora eu tô doida para contar pro meu pessoal aí de casa. Gente, olha só. 360 gramas de ovos. Tá aqui, ó. Vou pedir pro Bruno fazer uma imagem bem de pertinho. Eu vou virar um pouquinho aqui, ó. Tá dando para ver, Bruno? 360 gramas de ovos. Eu vou mostrar a galinha que fez esses ovos aqui, ó. Quer ver? Que eu não conhecia e o chefe trouxe aqui pra gente. Olha a galinha que faz esses ovos. Por que isso aqui é diferente, é melhor? É mais prático. É mais prático. E além de ser mais prático, o que acontece? Os ovos, eles têm aquele problema da salmonela. Então a Anvisa, a Vigilância Nacional Vigilância Sanitária Nacional, ela exige que hoje algumas coisas na cozinha sejam utilizados ovos pasteurizados. Que a gente não pode estar utilizando ovos in natura. Como o transporte também, ele facilita, né? Sim, bem mais fácil. Facilita muito no transporte. A durabilidade dele? A durabilidade dele é a mesma durabilidade de um ovo in natura, né? Que é 30 dias. Talvez é uma informação que o cliente, quando compra esse ovo lá, ele não observa isso. Ele acha que se botar na geladeira, resolveu. Vai estar tudo certo. Não resolve. Ele tem 30 dias de durabilidade. Então esse aqui também ele tem em torno de 30 dias de validade. Tem algumas marcas que ela tem uma durabilidade maior. Eu geralmente oriento o seguinte: quando tem uma durabilidade maior, é sinal de que existe algum agente químico ali para que mantenha a conservação. Sim. Então eu tento trabalhar no máximo dos meus produtos, até no que a gente ensina, natural, para que a gente mude esse conceito. Tá? Mas assim, é natura também, ele é integral. Você encontra, não estou fazendo merchan, mas assim, você encontra clara separada da gema, gema separada da clara. Eu não conhecia, Então, restaurante que precisa fazer uma maionese, porque o conceito de maionese é ovo e óleo. É ovo, exatamente. É ovo e óleo. Leite e óleo. Não. Isso não é maionese, isso é um outro tipo de molho. Então, a maionese autêntica, reconhecida pela Anvisa, registrada pelo órgão competente para isso, ovo e óleo. Não tem como. Então, quem faz aí pode preferir. Muito legal essa novidade. É um pouco mais caro, mas é aquilo, você não contamina, né? Acho que o maior perigo hoje é você contaminar alguém nesse Deus me livre, né? Então, vamos partir aí para esse bolo, porque eu quero comer bolo. Nós vamos trabalhar aqui, só encostar para cá, uma técnica que a gente chama de cremagem, que é a de incorporação de uma gordura com a incorporação do açúcar. Então eu vou bater aqui na batedeira o açúcar com a manteiga. É importante cremagem. É importante que a manteiga, nesse processo de cremagem, ela esteja na temperatura ambiente para facilitar essa incorporação, senão demora mais um pouco mesmo. É importante, assim, tá vendo? A gente precisa desse... Virar um creme, né? Virar um creme fofo, tá? Tá vendo? Tá, dá pra ver aí, Bruno? Dá pra pegar aí? E a incorporação do ovo, ele tem que ser aos poucos. Eu não posso botar o ovo todo, senão ele talha. Ah, tá bom. Tá? Então eu boto. E aí eu faço a incorporação para não fazer muita sujeira, né? Posso ir botando aí? Pode. Aos poucos, né? Aos poucos. Aí. Você tá vendo que ele vai dando a consistência firme ainda, né? Ó. Tá? Se eu colocar esses ovos de uma vez, o que vai acontecer? Ele vai talhar. Você tá vendo que ele tá ficando um cremezinho. Talvez a dona de casa aí deve ter percebido que o dela já aconteceu várias vezes isso. Na incorporação dos ovos, ele não virar um creme, virar talhado, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou pôr o leite. Aí o leite pode jogar. Posso jogar. Ele vai talhar. Ih, mas não podia talhar.
Mas é o que a gente quer. Aqui agora é o que eu preciso, é talhar isso aqui. O leite e a água gelada vai depois. Então, ó, tá vendo? Olha, talhou. Ah, talhar é como se fosse uma coalhadazinha, né? Ele coalhar, no caso, né? Se eu bater, ele não vai juntar, porque eu tenho gordura e tenho água. Água e óleo se mistura? Não. Então eu preciso de um reagente aqui para que ele misture. Então nesse caso eu não tenho, o que eu tenho aqui é o quê? A farinha. Eu vou pôr a essência de baunilha. Observa que a essência ela é extrato, o extrato é álcool. Você vê que onde a essência pegou, talhou mais ainda. Funcionou quase que como se fosse uma água oxigenada, né? Essa incorporação devagar, né? Aqui a gente está trabalhando uma receita maior, tá? Mas em casa você pode, se você quiser diminuir a receita, eu vou passar um pouco sobre isso também. Então olha só, agora a gente vai incorporar o cacau. Tá? O cacau agora, eu falo que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Então eu oriento também a fazer o seguinte, a gente vai calçar aqui Cuidado com o quê? Na hora da incorporação com a batedeira, porque ele vai voar. Voar tudo, né? Tá? Tentem comprar cacau, como eu falei para vocês, as porcentagens, mas também tenta adquirir um cacau que seja alcalino. Porque o alcalino, Nina, ele facilita a incorporação. Tá vendo como é que dificulta? Se você molhar esse cacau aqui, eu preciso aquecer a água, porque é gordura, então eu preciso aquecer para que aconteça a incorporação. Se eu pôr esse cacau aqui e bater na batedeira, isso tudo já voa, tá vendo? Ela vai voar, vai fazer horrores na cozinha. Eu não sabia que tinha isso não, então cacau alcalino. Alcalino, ele é um pouco melhor para incorporação. Por que eu não coloquei o bicarbonato? Ah, eu não tenho bicarbonato, mas eu tenho fermento. Mesma coisa. Eu vou usar a mesma quantidade de fermento nesse caso. A diferença é que o bicarbonato ele tem um ácido que quando ele em contato com o líquido, ele acontece a fermentação. E o bicarbonato não, eu preciso de uma fonte de calor. Também o fermento precisa de uma fonte de calor. Eu não posso colocar esse fermento no início, porque quando eu bato, ele gera calor. Gerou calor, eu perco a força do fermento. Por isso que as vovós falam, botar o fermento por último. O motivo é esse, tá bom? Essa é a consistência. Ele é firme, tá? Tá vendo? Não ficou, como é que vocês chamam aqui em Teresópolis, que você falou agora? Coalhado, né? Coalhado, talhado, Tá, então, tá vendo? Tá lisinho, olha. Tem o brilho, show. Agora, o que é interessante também, tá vendo? A gente passamos a margarina ou a manteiga. Manteiga sempre é melhor, né? Pela questão do sabor. Né? Mas se você quiser passa a margarina e polvilhar ele com cacau em pó. Esquece a farinha de trigo. Esquece a farinha de trigo. Por quê? Eu sei por quê, mas aí você te explica. Porque isso aqui vai criar uma penícula, vai criar uma casquinha, ele vai ficar mais firme, fazendo com que esse bolo, que a gente vai fazer de 3 andares, por isso a receita tá grande assim. Em casa vocês podem fazer um andar. Eu vou dando essa dica na hora que a gente for fazer a montagem. E ele dá essa firmeza, fazendo com que a estrutura desse bolo não quebre. Então, e facilita também na hora de você desenformar. Vocês vão ver que quando depois que tirar do forno, vocês vão perceber que as massas são muito firmes, para que elas tenham a estrutura e não quebrem. Então, por que você não está fazendo com pão de ló? Eu posso fazer com pão de ló? Pode, sem problema. Mas vai você tem sua receita à vontade. O problema é que quando você coloca, igual a gente vai pôr morango, cacho de uva, isso vai desmoronar. O pão de ló ele é mais fininho, né? O pão de ló ele é mais fofo, né? Se você molhar essa massa, então ela fica mais, mais flexível. E aí você tem esse problema do bolo todo montado, ele arriar para dentro ou quebrar o bolo. Então isso tudo, gente, não fica assustado não, que quando eu for disponibilizar a receita para vocês, vai estar tudo explicadinho, isso que o chefe está explicando, a gente vai dar tudo explicadinho por escrito para você tentar fazer aí na sua casa, tá? Então vamos lá, colocar essa massa no forno, porque eu tô enlouquecendo. Então a gente acerta ela aqui, ó.
não apertar. Tá. Quando eu aperto essa incorporação que a gente fez com a batedeira, a gente precisa também de uma quantidade de ar incorporada nessa massa. A massa vai ficar aeradazinha? Ela vai ficar um pouco aerada. Tá, ela fica mais aerada, né? Ô Nina, aí eu vou te falar a importância da qualificação profissional. Né? A gente está aqui botando a primeira massa para assar, né? A gente vai fazer a outra massa depois. Né? Eles não vão ver, mas a gente vai fazer 2 massas. É essa hora que a gente vê a importância da qualificação profissional. Por quê? Você sabe quanto de massa cabe aqui? Não. Para que eu soubesse disso, você sabe que precisa de uma matemática, pesada. né? Tá pesado. Então a gente precisa da matemática, né? Aquelas questões de número pi, né? Verso, né? Então assim, a gente não vamos entrar nesse detalhe. Então vamos supor, a gente sabe que a água é o único ingrediente que o peso é o mesmo que ml. Então 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Então eu ponho essa forma sobre a balança, aperto o botãozinho de tara, vai zerar a balança nesse aro, e eu coloco a água para ver até onde eu quero o bolo. O bolo ele tem que ficar 1/3, aliás, 2/3 da forma, para que ele trabalhe o fermento, ele trabalhe 1/3 da forma. Então vocês estão vendo? Tá sobrando uns 2 dedinhos aqui, uns 2 né? Dedinhos, então ele vai crescer isso aqui. Por isso que é importante qualificação. Então isso aqui você vai aprender lá no Senai com a gente também. Bacana. Então você consegue fazer essa mesma receita, um bolinho desse tamanho, um bolinho desse. Você consegue fazer o mesmo sabor de um prato, o mesmo sabor de um doce, 1 para 1000, a mesma qualidade. Vai ser sempre a mesma coisa. A outra dica é o seguinte, o forno ele tem que estar pré-aquecido. O que você entende de pré-aquecido? Ele tem que estar pré-aquecido, ele tem que estar começando a esquentar meia hora antes de você pôr o produto. Quando você abre o forno, você perde em torno de 20 graus. Nossa! Então, se eu quero o forno em 180, eu tenho que aquecer ele em 200. Para que esse alimento, quando entrar ali no forno, ele tenha a sensação térmica de 180 graus. Se eu ponho ele em 180 graus, quando eu abrir o forno, ele vai cair para 160, pode cair até 140 no forno de casa. Aí vai dar problema na massa. Aí você vai ter problema em estrutura. Bacana. Tá bom? Então, o nosso bolo vai ali pro forno a 200. Vai a 200. E aí a gente diminui um pouquinho. E agora sim, eu diminuo ele para 180. Agora, a última perguntinha, então, pra gente encerrar esse bloco, pra gente dar continuidade à receita. Quanto tempo ele vai ficar ali? Ele vai ficar aproximadamente 35 minutos. 35 minutos. 35 minutos. Então, 35 minutos no forno. Não abre, pelo amor de Deus, senão vai dar problema. Sola mesmo, né? O lance do bolo ali, né? A gente fala o seguinte. Quando acontece a reação de Maillard, que é aquela caramelização dos açúcares que tem por cima, que cria aquela crostazinha, a gente já pode abrir o forno, não vai arriar mais não. Eu só não posso arriar, aliás, abrir o forno antes que ele crie essa camada. Depois que ele criou essa camada, eu posso botar outro bolo ali. Não tem problema. Então, perfeito. Então, 35 minutos o bolo no forno, e aí a gente vai esperar esse tempinho aqui, e eu volto, mas você em casa vai esperar só uns 3 minutinhos, tá? A gente vai fazer uma mágica aqui, e eu volto no próximo bloco pra gente encerrar aqui a montagem do Naked Cake. Rapidinho.